Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta a mais um episódio do quadro Escondido no Quarto Falando em Voz Alta. Sei que faz um tempinho que não tem episódio desse quadro aqui do canal e essa é uma das coisas que eu gostaria de mudar. E pra isso, eu tô pensando em algumas possibilidades. Mas antes de chegar nessa parte do vídeo, deixa logo o seu gostei aqui embaixo e eu quero contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu final de ano. Quem me acompanha aqui no canal sabe que finais de ano são sempre períodos um pouco complexos pra mim. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade em passar finais de ano porque eu sempre penso muitas coisas, sempre reflito muitas coisas, penso no ano que vai chegar e como isso pode me afetar de alguma forma, porque sempre afeta. Só que esse final de ano agora, ele foi um pouquinho diferente. Na verdade, os últimos 2 anos, eles têm sido um pouco diferentes. Gente, um pequeno parêntese aqui, se fizer barulho de vento no microfone, vocês me perdoem, mas é porque tá muito quente em Salvador e eu tive que deixar uma frechinha da janela aberta pra poder entrar um pouco de vento aqui, senão eu não vou conseguir gravar esse vídeo. Principalmente porque depois disso eu vou gravar mais. Mas enfim, voltando. Nos últimos 2 anos eu tenho percebido que os finais de ano eles têm sido bastante menos complicados. Eles têm sido menos complicados pra mim, eu tenho encarado eles de uma outra forma. E esse final de ano principalmente foi bem diferente assim, porque eu cheguei em 2024 com algumas esperanças no coração, coisa que faz tempo que não acontece, mas eu espero muito que as coisas aconteçam esse ano pra saciar as esperanças do meu coração. Principalmente porque eu sempre fico bastante triste nessa época do ano, porque eu alimentava esperanças no fim do ano para o próximo ano que ia chegar, ia em busca dessas coisas e essas coisas não vinham aí, e aí mesmo que desembestava a ficar caótico. Aí aconteceram mais algumas coisas, por exemplo, na verdade finais de ano nunca foram períodos muito bons pra mim. Eu lembro desde criança sentir coisas não muito legais aos finais de ano. E aí, com o meu crescimento, eu comecei a ver que algumas coisas aconteciam ou não aconteciam, e aí acabava fazendo com que tornasse meus finais de ano ainda piores. E já era um período complicado pra mim, enquanto eu fui crescendo, né, e criando planos e fazendo coisas, e tentando fazer coisas, e não conseguindo alcançar metas, e isso foi sendo algo bastante complicado. E para além disso, teve um final de ano que eu já tava triste e que eu tive... A gata aqui embaixo, do nada. Em que eu tive um término e aí eu já tava triste pelo fim de ano, que já não era um período feliz. Aí eu tive um término, aí piorou. Aí começou, tipo, a novos finais de ano serem ruins, porque eu tinha lembrança do término, ainda tinha o peso que o final de ano tem na minha vida, e aí começou os outros planos a serem feitos e não conseguirem concretizar, então eu parei de fazer planos. Enfim, gente, um caos total. E aí vários anos foram se seguindo assim, mas eu percebi que nos últimos 2 anos, eu acredito, 2, 3 anos... É ok, meu amor. Você quer dar oi pras pessoas? Vem cá. Dá oi pras pessoas. Essa é Rô, pra quem não conhece. Né? Você não quer ficar aqui? Comigo? Você não gosta de ficar? Não fica me esfregando? Que essa linguinha de fora? Você tá com essa linguinha de fora, cara? Que linda! Que fofinha, meu Deus, essa linguinha! Essa linguinha, mamãe! E aí... Roupa é estável. Nossa, eu tô suando muito. Eu devo estar até brilhante nesse vídeo. Eu quebrei um brinquedo dela, tentando arranhar ali, ela tá se assustando porque tá afundando, mas é porque eu pisei sem querer no brinquedo. Enfim. E aí, nos últimos 2 anos, eu tenho percebido que as coisas têm se mostrado um pouco melhorzinhas pra mim. Eu acredito que a criação de conteúdo tem um pouco a ver com isso. Porque nos últimos 2 anos, eu criei conteúdos nesse período. Então, eu me diverti criando esses conteúdos, postando aqui, vendo as reações de vocês. Então, tem se mostrado diferente nos últimos 2 anos. E eu acredito que seja pela criação de conteúdo,
pelas outras coisas que eu comecei a fazer aqui. Esse ano, principalmente, esse ano que passou, que eu consegui implementar algumas coisas de fato no canal. Por exemplo, eu queria falar de livros e eu não conseguia falar de livros porque eu tinha muita insegurança com isso, eu achava que eu não era capaz. Sendo que eu iria fazer da forma que eu sentisse confortável pra fazer. E aí, se as pessoas quisessem consumir, elas iriam consumir, porque eu estava de salientar nos primeiros vídeos, ainda salientei isso. Eu não tô fazendo uma resenha, porque eu achava que o peso de colocar a palavra resenha naquilo era muito de algo extremamente responsável e importante e que eu não seria nunca capaz de fazer. Só que é também uma resenha que eu faço, mas tem moldes diferentes. Assim como na universidade, que a gente tinha professoras que falavam, eu quero uma resenha. Aí a gente tinha que perguntar pra ela, que tipo de resenha a senhora quer? Porque existem vários tipos de resenha. Tem resenha crítica, tem resenha de opinião, existem tipos diferentes de resenha e cada pessoa que quer aquele tipo de resenha vai dizer qual é a forma que ela quer. Então essa professora mesmo, quando ela pediu a resenha, ela falou assim, uma resenha comum, mas qual é a forma que a senhora quer? Porque tem professores que pedem resenha que é assim, assim, assim. Ela falou, não, eu não quero assim, eu quero de tal forma. Então, eu achava que chamar o que eu fazia de resenha poderia colocar um peso que não existia, porque eu não seria capaz de entregar. Tanto que eu ainda falava que era... falava sobre meus sentimentos em relação à história. E assim, eu posso falar sobre meus sentimentos em relação à história da mesma forma, dentro do contexto de dar a minha opinião sobre aquela história. Tudo tá envolvido. E aí eu consegui colocar livros aqui no canal falando sobre eles. E eu gosto muito, já comentei isso no Twitter até, eu gosto muito da maneira em que eu fui aprimorando ao longo dos meses a minha forma de fazer a criação desses vídeos falando de livros. Se você pegar um vídeo hoje de eu falando de livros e pegar o primeiro, e a diferença de um pro outro vai ter 6 meses, no máximo 7 meses, porque eu postei o primeiro, eu acho que foi em agosto, a diferença de um vídeo pro outro, ela é muito grande e ela é muito importante. Porque você vê uma diferença genuína de um vídeo pro outro e vê o quanto eu fui aprimorando falar sobre. Eu fui criando um amadurecimento em relação a essa criação e de que maneira fazer essa criação fazia mais sentido pra mim. Eu fui readequando, vendo de que formas fazia mais sentido falar, de que maneira faria aquela opinião se tornar mais expressiva, mais significativa, dizendo realmente o que eu penso e falando que sentimentos me despertaram. Então eu gostei muito da forma que eu fui criando tudo isso. Para além disso, eu também comecei a fazer lives na Twitch no fim do ano passado. Se você ainda não me assiste na Twitch, por favor, tá perdendo tempo. A gente faz lives de foco e produtividade na Twitch. Eu edito vídeos lá e vocês me acompanham nesses focos. Vocês podem fazer o que vocês quiserem nesses focos, porque são focos de produtividade. Então você pode ler, você pode estudar, você pode trabalhar, enfim, fazer o que você tiver que fazer que foque que precise da sua atenção. E aí eu faço geralmente focos de 35 minutos e dou um intervalo entre eles. E aí nesse intervalo a gente fofoca. Então é live de foco com fofoca. Eu só ainda não botei um time exato de tempo de fofoca. Eu preciso fazer isso. Tem hora que eu converso demais com vocês. Mas geralmente assim, quando eu consigo já maneirar e tal, é tipo uns 20 minutinhos, 15 a 20 minutos a gente fofocando. E aí eu retomo o foco, então geralmente são 4 focos de 35 minutos. Tem dias que a live se estende um pouco mais, mas aí varia. E você me encontra na Twitch às quartas e quintas, a partir das 14 horas. A live se estende até a noite, até mais ou menos umas 6 e meia. Às vezes pode até um pouco mais, mas depende do dia. E às sextas-feiras eu faço live a partir das 13 horas também, que se estende até o fim do dia, mas as sextas agora tá até indo até a noite, mas futuramente vai começar a ficar menos tempo. Por isso que eu começo às 13, porque ela acaba mais cedo às sextas-feiras. Mas mais tempo eu passo às quartas e quintas, então vocês são todas convidadas a ir me acompanhar na Twitch,
cria seu perfil lá, me segue, porque aí você pode interagir no chat. Interagindo no chat, participando dos sprints, você que são os focos, né? Também são chamados de sprints. Participando dos focos, você ganha pontinhos lá no canal que futuramente vocês poderão usar em coisinhas que eu vou disponibilizar lá no canal. Ainda não está tudo disponível porque eu ainda não sou afiliada da Twitch. Para isso eu preciso ter, né, esse fluxo de tempo de live, de pessoas me assistindo, e aí sim vai começar a acontecer. E também a partir de 100 seguidores vão começar a acontecer sorteios lá na Twitch. Os dias serão esses, mas se acontecer alguma coisa e eu não puder estar online, não puder estar ao vivo, eu vou avisar vocês nas redes sociais. Então, inclusive, me sigam nas redes sociais, que os links também estarão aqui na descrição, junto com o link da Twitch, pra você saber sempre que tiver alguma coisa que me impeça de fazer live no dia. E aí, começar a fazer as lives no final do ano também me deu uma esperança muito boa pra 2024. De planos que eu tenho para 2024. Eu, inclusive, não queria começar a fazer as lives em janeiro. Eu queria começar a fazer em dezembro, porque fazer em dezembro ia me dar um gás necessário para poder esse ano também seguir e eu continuar fazendo as coisas que eu queria fazer. Essa coisa de esperar janeiro, esperar segunda-feira para começar a fazer, nem sempre é útil, nem sempre funciona. E nesse caso, pra mim, realmente não funcionava. Eu queria começar a fazer as lives em dezembro. Tanto é que eu queria começar a fazer antes até do que quando eu comecei a fazer, só que eu não tinha internet então teve uma renovação da minha internet. Isso foi uma coisa também que me deu muita esperança para coisas novas. Então assim, eu vim de um dezembro muito significativo, de ver coisas funcionando, ver coisas acontecendo, ver renovações fluindo, e isso me deu um gás para começar janeiro e ter esperança de coisas que possam vir aí esse ano. Então, tem algumas coisas que eu tô nos planos aí pro canal pra poder funcionar e dar certo e vir esse ano. Mas aí, por enquanto, me mandem boas energias para as coisas funcionarem, porque pra isso eu não dependo só de mim, eu dependo de outras pessoas também. E sobre a Twitch também teve mais uma coisa que eu comecei a fazer, é que nos momentos que rolam fofocas lá na Twitch, né, que a gente tá conversando, rolam alguns assuntos que eu achei que podem ser interessantes de trazer aqui pro canal também. Então eu vou começar a trazer cortes da Twitch, talvez eu não tenha postado ainda, quando esse vídeo sair eu tenha postado, eu não tenho certeza. Mas alguns assuntos importantes que eu acho relevante de trazer, eu vou trazer aqui no canal, tanto como um corte seco, só mostrando o que aconteceu lá, tanto como um vídeo pra gente discutir algumas coisas que eu acho interessantes. Então a Twitch, ela veio como realmente um impulsionador ainda mais do meu canal, porque eu queria um canal na Twitch pra gente se aproximar mais, né, cria esse laço, esse estreitar de laços. Tem uma querida aqui do canal mesmo que ela me encontrou na Twitch e a gente começou a se aproximar mais na Twitch. Então ela já era uma consumidora do meu canal e gostou de estar lá e me ver lá e falar comigo lá. Então isso é muito legal. Eu queria justamente isso. Eu queria a Twitch para ser um lugar pra gente se aproximar. Porque de qualquer maneira eu já ia editar os meus vídeos sozinha aqui. Eu já ia estar sozinha editando os meus vídeos. Eu já ia estar sozinha fazendo isso. Então, por que fazer sozinha se eu posso fazer isso junto com vocês? Editar conversa e tal. Então é muito melhor, eu tô adorando fazer isso. E aí eu vou trazer esses cortes pra cá e espero que vocês gostem também, que essa é uma novidade que eu tô trazendo pra vocês exclusivamente agora. Se eu não tiver postado, se tiver postado, de qualquer maneira, se eu não tiver visto, eu vou estar sabendo. E não é, tipo assim, eu vou fazer como um teste por enquanto, pra ver como vai se comportar isso. E se vocês gostarem, curtirem a ideia, interagirem, eu vou saber que vocês gostaram disso que eu tô fazendo, né? E aí eu vou continuar a trazer pra vocês. Então eu espero que vocês curtam. Dentre essas mudanças e novidades aqui do canal, né, que tem vídeos de livros, vai continuar vindo vídeo de livros, é uma coisa que eu amo fazer e vocês gostaram também. Vai ter as lives da Twitch, vai ter esses cortes das lives, vai ter mais vlogs aqui no canal, né? É uma coisa que eu achei que vocês não gostavam tanto assim, não pelos vlogs em si, mas por eu fazer vlogs. Mas vocês mostraram uma boa recepção a esses vlogs, então vai ter mais vídeos de livros, vai ter mais vlogs aqui do canal. Eu tô tentando fazer o máximo possível de vlogs pra vocês, mesmo os caseiros. Eu sei que vocês, os caseiros que eu falo é em casa, literalmente em casa, porque vocês sabem que eu não sou muito de sair de casa. Então vai ter os vídeos de livros, os vlogs caseiros, de vez em quando pode ter algum rolezinho, inclusive final de janeiro
vão vir vlogs por aí, que eu não sei se eu vou conseguir postar no final de janeiro mesmo ou no início de fevereiro, mas serão vlogs especialíssimos que eu acho que vocês vão adorar. E além disso, eu tô pensando em fazer uma modificação no funcionamento desse quadro aqui, que é o quadro queridinho de vocês. E eu gosto de salientar que ele é o quadro queridinho de vocês, porque gente. Mesmo depois de bastante tempo de vídeos desse quadro ser postados, eles são vídeos que continuam sempre em alta, vocês estão sempre assistindo. Não só visualizando o vídeo, que eu já expliquei aqui pra vocês isso. A gente depende não apenas de visualização, mas de tempo assistido. E vocês gostam muito desse quadro, tal qual vocês gostam muito dos vlogs. Porque esse quadro meio que funciona como um vlog, né? Afinal, é a vida acontecendo, eu ligo a câmera e vou mostrando pra vocês coisas. Eu ligo a câmera, vou mostrando pra vocês coisas, é que eu ligo a câmera e saio falando. No máximo eu tenho alguns tópicos pra lembrar de coisas que eu tenho que falar pra vocês, porque eu sou muito prolixa e eu acabo falando demais, e nesse falar demais eu acabo me perdendo no meio do assunto que eu tenho que trazer pra vocês. Mas esse quadro é basicamente um vlog, eu acho que por isso também que vocês gostam bastante dele. A única diferença é que eu tô no mesmo lugar sentada, eu não tô caminhando pela casa, fazendo outras coisas e tal, eu tô só falando com vocês mesmo. Só que tem alguma coisa nesse quadro que eu ainda sinto que falta. Falta pra entregar mais, falta pra fazer mais sentido. Tanto é que no vídeo em que eu falei sobre Rádio Silêncio, Rádio Silêncio rola um podcast dentro dele. Se você não viu o vídeo de Rádio Silêncio, link na descrição, tá? Link desse vídeo na descrição, tá? Dentro de Rádio Silêncio tem um podcast. Inclusive eu abro o vídeo narrando um pedaço do episódio desse podcast que tem em Rádio Silêncio. E isso me fez pensar em transformar este quadro aqui num podcast, que já era uma ideia que eu meio que tinha antes, só que eu não sabia muito bem como é que ela ia funcionar, como é que poderia dar certo. E depois de ter lido Rádio Silêncio, essa ideia se consolidou ainda mais na minha cabeça. Não totalmente concretamente, mas ela ganhou um pouco mais de força. E aí eu comecei a pensar em possibilidades de como talvez fazer isso, se isso realmente poderia ser algo interessante pra vocês. Sim, eu continuaria postando aqui no YouTube, inclusive o YouTube agora tem até uma aba específica para podcasts. Só que aí eu comecei a pensar em como vocês receberiam isso. E aí eu preciso muito da ajuda de vocês agora. Eu queria saber de vocês se vocês curtem essa ideia de transformar esse quadro num podcast. Saber de vocês se seria viável, seria legal se eu gravasse só a minha voz e fizesse uma artezinha e botasse essa arte como capa, em vez de eu ficar aqui falando com vocês? Ou vocês preferem ficar vendo a minha cara aqui enquanto eu falo as coisas? Por que eu acho importante saber isso de vocês? Porque como esse é um quadro que vocês gostam muito de consumir, vocês precisam dar a opinião de vocês em relação a isso. Principalmente porque tem pessoas, tipo eu, que tem um pouco de dificuldade de ouvir podcasts. Eu preciso olhar na cara das pessoas do que elas estão falando. Tipo assim, mesmo que eu escute, eu bote um vídeo mesmo da cara das pessoas falando. Pra escutar, de vez em quando eu vou passar e eu vou olhar na cara da pessoa. E isso é melhor pra mim do que ouvir um podcast. Mas eu sei que tem gente que prefere podcasts. Então eu quero saber de vocês o que é que vocês preferem. Vocês preferem que eu faça assim, continue fazendo do jeito que eu faço aqui, ou que eu faça esse podcast só com áudio, com uma imagenzinha? Eu também pensei na possibilidade de fazer nas lives. Tipo assim, se for um podcast, eu pensei em gravar nas lives. Então, enquanto eu tô fazendo a live, eu vou disponibilizar um tempo da live para fazer a gravação. Então, eu estaria com vocês enquanto eu gravo o podcast e depois eu vou editar esse podcast e subir aqui no canal. E quem estiver ao vivo comigo ainda vai ter a exclusividade de ver a gravação acontecendo. Porque eu vou estar realmente ao vivo com vocês enquanto eu vou estar gravando o áudio pro podcast. O que vocês acham? O que vocês acham dessa ideia? É uma coisa interessante? Não é? Ou vocês querem continuar do jeito que tá? Só querem que aumente a frequência? Porque eu quero fazer isso, na verdade. Na verdade, se eu transformar em podcast, pode ser que aumente a frequência desse quadro aqui no canal.
que é uma coisa que infelizmente não tá acontecendo, porque tá tendo muita coisa, tá acontecendo muita coisa, e aí eu não tô conseguindo dar conta. E eu gravo os vídeos nas segundas e nas terças, e nas quartas, quintas e sextas eu estarei ao vivo. E aí, nesse ao vivo, eu poderia gravar o podcast com vocês. O que vocês acham? Por favor, respondam aqui nos comentários o que é que vocês acham. Esse Escondido no Quarto Falando em Voz Alta, ele é mais pra dar uma atualização pra vocês sobre mim, sobre como foi o meu ano, como eu tô. Ou seja, eu tô de boa, esperançosa, esperando que 2024 venha aí coisas importantes e maravilhosas e que traga coisas boas aqui pro canal. Conto muito com vocês pra isso, continuem curtindo, comentando, compartilhando os vídeos, porque isso é muito importante. Deixa o gostei de vocês, comentem nos vídeos, assistam os vídeos sempre até o final. Não saiam da página do YouTube com o meu vídeo aberto, porque isso não é uma boa e tal. Pode ser até lenda urbana, mas existe essa história. Então assistam sempre os vídeos até o final. Começou, termina o vídeo. E aí, depois do vídeo terminar, você pode minimizar e sair do canal e ver outras coisas que você quiser. Mas sempre assista os vídeos até o final. Sempre deixe o like nos vídeos ou gostei nos vídeos, porque isso é muito importante. Então, o vídeo de hoje é pra isso. Pra falar pra vocês que eu tenho boas esperanças pra esse ano 2024. Eu espero que as minhas esperanças realmente sejam algo bom e venha aí, porque eu não aguento mais ter esperança e tudo desandar. Mas eu espero que esse ano realmente traga coisas boas. Dezembro já me deu bons indícios de que as coisas podem sim acontecer, então eu espero realmente que aconteçam, porque é sobre. E além disso, eu queria também saber de vocês sobre essas coisinhas, né? Trazer pra vocês essas novidades do canal que vão acontecer esse ano. Se acontecer mais alguma atualização, eu venho trazer pra vocês também, ou em formato desse quadro, em formato de vlog, que eu tô fazendo mais vlogs pra vocês ultimamente. Mas essas são as novidades que vem por aí, por enquanto. Não sei mais o que é que vem por hora, porque a criação de conteúdo é uma coisa que muta bastante. Então, a gente tá fazendo uma coisa agora, a gente tem planos pra isso, daqui a pouco quando a gente vê que tá tudo diferente, a gente teve que fazer outras coisas e tal. Então, a gente só tem planos fixos mesmo pra alguns períodos do ano. Tipo, eu sei que em setembro eu vou gravar conteúdos específicos para o mês da visibilidade bissexual. Isso é uma certeza. Mas outras coisas assim, nunca se sabe. Tipo, o Big Brother vai começar agora em janeiro e eu não pretendo gravar nada de Big Brother, mas pode acontecer de alguma coisa acontecer lá dentro, sobre bissexualidade, por exemplo, que me faça vir gravar pra vocês, como eu fiz ano passado quando eu falei de Gabriel Santana. Não tinha plano de falar de Big Brother, mas aconteceu. E além disso, eu queria falar com vocês sobre essa questão desse quadro, pra ver se ele vira um podcast ou não e tal. Mas eu acredito seriamente que se ele virar um podcast, eu posso gravar pra vocês com mais frequência. Eu não tô falando isso pra tentar persuadir vocês a fazer isso, tá? É só realmente explicando pontos importantes sobre essa situação. Mas o que for melhor pra vocês é o que eu vou fazer. Não é só, eu quero fazer isso. É fazer o que é melhor pra vocês, porque vocês que me assistem, né? Então vocês têm que opinar e dizer o que é que vocês querem. Tá certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e deixar o like nesse vídeo. E não esquece de conferir a outros vídeos desse quadro, conferindo a playlist, que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo!